Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? O que acontece é o seguinte, hoje eu queria falar com vocês, seguindo aqui a nossa sequência, queria falar com vocês sobre uma questão que é a questão que vocês chamam de procrastinação. Eu queria jogar uma luz um pouquinho mais profunda sobre esse assunto, porque acaba que a procrastinação ela pode não ser muito bem compreendida. Eu acho fundamental nessa altura do campeonato, uma vez que a gente já foi setando as coisas ao longo das últimas lives, agora a gente conseguir entender do que se trata, beleza? A procrastinação, para evitar isso ao longo desse ano. O que seria a procrastinação como as pessoas entendem? A procrastinação como as pessoas entendem, e está correto isso, é uma certa disposição que os sujeitos têm de não agir, né? De deixar para depois. Pronto. Ok? Vamos definir assim a procrastinação. Então vamos lá. Você sabe que precisa entrar na academia, no entanto você não vai. Você sabe que precisa começar uma dieta, no entanto você não começa. Você sabe que precisa começar a rezar, no entanto você não reza. Você sabe que precisa, se matricular num curso, no entanto você não se matricula no curso. Você sabe que as coisas não estão boas financeiramente, no entanto você não se matricula, numa especialização para mudar de vida. É isso, tá? A procrastinação, ela em geral é entendida assim e está certa a compreensão sobre a procrastinação desse modo. Não está errada não. É exatamente isso, beleza? É uma das formas de definir e de entender a procrastinação, de onde vem essa característica humana. Vem do seguinte ponto, isso não é uma característica humana. Anotem, a procrastinação ela não é uma característica humana, a procrastinação ela é uma característica animal, perfeito? A procrastinação ela não é o que define o ser humano como gente, isso é característica de bicho, e vocês vão entender o que eu quero falar com isso. Vamos embora. Imagina um cachorro, imagina um gatinho, imagine um grilo, imagine um tatu-bola, perfeito? Cachorro, grilo, gatinho, tatu-bola, eles são bichos, perfeito? Então, como é que eles agem? Para pensar no que aqui, como é que funciona a ação dos animais? Pense em qualquer animal, um animal mais elaborado, um animal mais primitivo. Vamos pensar num mamífero, ok? Vamos pensar num cachorro, num cavalo, num boi. Do que é feita a vida animal desses serizinhos? A vida animal desses serizinhos é feita de, atenção, e vejam se não é assim, responder a estímulos do ambiente, ok? O que um boi faz? Ele come. Ele está programado para comer, ele come. O que um boi faz? Ele anda. O que um boi faz? Ele dorme. O que um boi faz? Ele tem suas funções fisiológicas. Não é isso? É isso. Essa é a coisa de um boi, né? Do que é feito um boi, o que é feita a vida de um boi, do que é feita a vida de uma vaca, do que é feita a vida de um cachorro. A vida de um boi, de uma vaca ou de um cachorro é feita de responder a estímulos ambientais, tá? Isso é a vida dos bichos. Os bichos eles são programados para isso. É só isso que eles fazem, tá? Os bichos eles não planejam, os bichos eles não pretendem uma vida melhor, os bichos não sonham, os bichos não têm desejos, os bichos eles não se desiludem. Os bichos eles agem conforme os estímulos que o ambiente oferece para eles, perfeito? Choveu, trovejou, o rio aumentou de volume, mudou a estação, o clima está diferente, vai ter um ciclone, uma tempestade, botou um pedaço de carne na frente, está faltando carne. Eles agem sempre padronizados, é ou não é assim? Essa é a ação dos animais. Isso tanto é verdade que a gente consegue, por exemplo, quando quer comprar um cachorro para casa, né? Então, eu quero um cachorro que seja um cachorro dócil, amigo e que cuida de crianças. Você sabe dizer exatamente qual é a raça do cachorro ou as raças de cachorro que atendem a essas expectativas, né? Não, eu quero um cachorro que vai varrer o território do meu sítio, vai fazer a guarda territorial do meu sítio. Você sabe quais são as raças de cachorro que melhor fazem isso. Não, eu não quero um cachorro que faça a guarda territorial, eu quero um cachorro que faça a guarda pessoal. Você sabe quais são as raças de cachorro que melhor atendem essa função. Com seres humanos, absolutamente não é assim, né? Os seres humanos, a gente não consegue, por exemplo, olha, eu preciso de um ser humano que consiga ficar sentado, seja criativo e escreva bem, por exemplo, né? Eu estou pensando num copy, imagina. Você não consegue dizer assim, então aquela raça ali é melhor, aquele grupo ali de seres humanos é melhor. Não, enfim, você tem que fazer um processo de seleção, você vai notar que às vezes na mesa de copo tem pessoas que são completamente diferentes entre si, não é como os cachorros, né? Você tem o índio, tem o branco, tem a mulher, tem o homem, tem o japonês, tem o novo, tem o velho, e podem desempenhar muito bem a função, né? Então, olha só que coisa interessante, o ser humano, ele não está condicionado à raça, né? Ou não está condicionado a nada que seja semelhante a isso. A gente não poderia nem dizer em algum lugar, não há uma comparação, por assim dizer, das raças, se você quiser chamar assim, com
humanas, como se diz historicamente, com as raças de tipo animal. Não, o ser humano ele tem outras características que, atenção, e aqui está o ponto da procrastinação, podem ser mais ou menos desenvolvidas ao longo da vida, ok? O ser humano ele tem uma estrutura no seu desenvolvimento, se você quiser compreender assim do ponto de vista neurocientífico, que chamam de tronco, chamam de cérebro reptiliano, perfeito? Então o cérebro reptiliano ele é composto ali por algumas unidades específicas que são responsáveis por dar o estímulo, são responsáveis por buscar o prazer imediato, são responsáveis por reforçar os hábitos. Então, quando você está pensando ali naquelas estruturas que é a amígdala, o hipotálamo, os gânglios da base, é disso que você está pensando no cérebro. Então, veja, você tem isso dentro de você, eu tenho isso dentro de mim. A gente tem, de fato, uma estrutura que se assemelha à estrutura animal, que é responsável, atenção, pela manutenção da vida primitiva. Ela é responsável por fazer com que a gente lute ou fuja, perfeito? E atenção, olha aqui o ponto. Se a gente está vivo, nutrido, ok? Vestido, preste atenção, do ponto de vista da adaptação primitiva, não há motivo para a gente mudar os hábitos, os nossos hábitos. Olha só a coisa interessante. Veja bem isso, olha só. Eu quero entrar na academia para que eu fique mais bonito ou para que eu fique mais saudável. Eu quero entrar num curso profissionalizante para que eu possa progredir na minha carreira, ganhar mais dinheiro e atender melhor as minhas expectativas internas de realização pessoal e da minha família. Ótimo! No entanto, o que teu cérebro percebe? O que a parte animal tua nota? Olha, você está vivinho da Silva, meu amigo. Você está nutrido. Você não está sob nenhum tipo de ataque do ambiente. Quer dizer, você está dentro de uma casa, você tem computador, você tem até um grupamento familiar que te dá um carinho, que você percebe ali. Você não tá amarrado pelas mãos, pelos pés, levando, né, chicotada no lombo. Não tá. Você está aí vivo da Silva, você está comendo, você dormiu, você está vestido. Perceba ou não? A parte primitiva do teu cérebro, ela não tem um único motivo para fazer com que você saia da situação exata aonde você está hoje. Não tem. Você não está largado na floresta, você não está numa savana, você não está ao relento, você não está passando fome. Nada disso está acontecendo contigo. Você está, vou repetir, absolutamente nutrido, vestido, com moradia e até com um círculo social que dá aquele mínimo de conforto afetivo que as pessoas necessitam para viver. É ou não é verdade? Então, isso é a realidade da maioria, pelo menos é a realidade de 100% que está aqui assistindo a esta live. Não é a realidade de uma boa parte das pessoas do mundo. Essas outras pessoas do mundo não têm problema de procrastinação, ok? Quem tem problema de procrastinação é esse tipo de gente que está assistindo live no YouTube, no Instagram. Agora, nutrido, vestido, banho tomado, dente escovado, pensando o que vai comer, vai pedir no iFood para comer daqui a pouco, ou se vai sair com os amigos do trabalho para comer daqui a pouco, ou vai fritar o bifezinho, o franguinho para comer daqui a pouco aí no almoço. É uma verdade. Então assim, vamos lá, do ponto de vista primitivo, repito, a tua vida está 100% em ordem. 100% em ordem, melhor do que esteve em todos os ciclos civilizacionais passados da humanidade, perfeito? Tem água encanada, ar-condicionado, sei lá, se tem roupa de algodão, tem, anestésico, tem creme para cara, tem um monte de coisa. Então assim, não há motivo para você... Pronto. Essa é a origem específica do que a gente chama de procrastinação, ok? Isso é a procrastinação, assim, essa é a origem, esse é o motivo pelo qual as pessoas procrastinam, ok? No entanto, aquele que procrastina torna-se o quê? Assemelhado ou torna-se um animal, perfeitamente, ok? Então, aquele sujeito que procrastina, o que ele se torna? Ele se torna um bicho. Ele está agindo baseado na estrutura mais primitiva do seu cérebro e não está empenhado em desenvolver-se enquanto ser humano. Para a pessoa se desenvolver enquanto ser humano, é necessário que ela aposte nas qualidades propriamente humanas. E eu vou falar de uma aqui, pelo menos, ou de duas aqui. Uma delas é o planejamento das suas ações em vistas a objetivos superiores. Perfeito? Não objetivos orgânicos, objetivos superiores. Não estou nem falando de objetivos transcendentes, de santidade, heroicidade. Não. Objetivos superiores, objetivos que estão um pouco para além, né? Um pouco para além do estímulo material imediato. Por exemplo, ficar mais magro. Né? Ficar mais magro não tem nada de transcendente, não tem nada de superior, né? Não tem nada disso. Né? Ficar mais magro é só ficar mais magro mesmo. Só isso que eu quero. Vou ficar mais magro. Ótimo. Só que, atenção, para você ficar mais magro, você vai precisar lesionar-se. Você vai precisar privar-se
de bens alimentares. Você vai precisar ficar mal. Você vai ficar um pouco suado, um pouco cansado, vai ter um pouquinho de fome, eventualmente, ao longo do dia, não é isso? Você tem que entrar em déficit calórico, tem que mexer o esqueleto. Então, o que o teu cérebro percebe? O teu cérebro primitivo, ou seja, o teu cérebro animal percebe o quê? Que isso, cara? Passar fome? Isso não é evolutivo, é o inverso. Né? Passar fome é um negócio ruim do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista de sobrevivência. Afinal, o teu cérebro primitivo não sabe que você está querendo fazer isso para alcançar um bem que está um pouco para cima da matéria imediata. Entende isso ou não? O teu cérebro primitivo fala, cara, passar fome? Quem passa fome? Passa fome quem está largado na selva, quem está largado, né, no sertão, quem está largado, sei lá, quem não tem acesso aos meios de consumo necessários para a existência, tá maluco, vou passar fome, eu vou comer. Isso é o que o teu cérebro primitivo está falando. Então, a procrastinação ela é uma luta entre a parte animal do ser humano que deseja manter o seu estado de conforto, ok? Então seria, sei lá, eu estou confortável aqui, eu estou vivo, não está acontecendo nada. É isso que eu vou continuar fazendo isso aqui até o fim da vida, perfeito? Eu só quero sobreviver e comendo eu sobrevivo, ok? É isso. É uma luta entre essa parte do teu cérebro e uma luta entre a parte humana mesmo da tua existência que deseja coisas um pouco superiores. Isso é que faz o ser humano. O que faz um ser humano? O ser humano sonha, um ser humano se planeja, um ser humano tem frustrações, tem desejos, vive baseado em valores e não somente no desejo de sobreviver e nada mais, não é? A gente não quer só comida, a gente quer um pouco de diversão e arte. Isso não é o ser humano? Isso é o ser humano, porra, né? É isso. O ser humano é um pouco isso mesmo. Então, a procrastinação, ela só vai ser conquistada, em primeiro lugar, você tem que entender isso. A procrastinação ela só é conquistada se você entender, você tem que entender uma coisa. Porque a procrastinação ela se vence quando você assume e quer ser um ser humano. Perfeito? Você assume que a tua natureza ela não é animal, você precisa ser um ser humano. E um ser humano ele é feito, né, no final das contas, na base de uma história humana. Senão você vai ter uma história mais de tipo animal, ok? Você vai precisar focar nos valores que são importantes para você. Você vai precisar, de algum modo, reprogramar os teus hábitos que estão ali, os teus hábitos estão marcados ali de algum modo, vou chamar assim, nos gânglios da base, ou seja, é uma repetição de padrões de comportamento primitivos que mantêm o prazer imediato e fazem com que você esteja na posição mais confortável possível, perfeito? Então você vai precisar fazer uma aposta. Como é que você faz isso na prática? Na prática você vai fazer o seguinte, olha, quais são os meus valores? Primeiro lista, é intelectual mesmo. Sabe? Lista, quais são os valores, o que eu quero? É isso que eu quero. E o que você vai precisar? Acostumar-se com um pouco de desconforto, com um pouco de incômodo. Se a gente não aposta um pouco no desconforto, um pouco no incômodo, desconforto e incômodo que a gente puxa para a nossa vida de propósito, atenção, de propósito, por exemplo, um banho um pouco mais gelado do que você gosta, comer as coisas que você gosta um pouco menos, não encostar-se na cadeira o tempo todo, mesmo podendo encostar-se na cadeira o tempo todo, né? Passar um pouco mais de calor do que você gostaria e um pouco mais de frio do que você gostaria, entende ou não? Ou seja, vai se colocando um pouco de desconforto para que você se acostume que não acontece nada. O desconforto, um pouco de desconforto não te mata, entendeu? Bem, se um pouco de desconforto não te mata, o teu cérebro e você mesmo começa a entender que, olha, não acontece nada se eu passar um pouco de desconforto, ou seja, não acontece nada se eu puxar um peso na academia, que é desconfortável, não acontece nada se eu correr um pouco na esteira, que é desconfortável, não acontece nada se eu fizer escolhas alimentares, né, que não são tão prazerosas ou palatáveis. Não acontece nada, né? Eu não morro. Não acontece nada se eu me submeter a um horário, mesmo que eu quisesse fazer uma outra coisa. O que começa a acontecer com a tua vida? A tua vida ela começa a se tornando cada vez mais e mais humana. Você vence de algum modo, atenção, você vence de algum modo essa realidade chamada procrastinação. A procrastinação, ela é uma realidade, claro, do tipo moral, vamos chamar assim, mas ela é uma realidade biológica mesmo, neurocientífica, vamos chamar assim, né? Explicada pela neurociência, melhor dizendo. Na realidade biológica explicada pela neurociência. Como é que você vence isso? Esse é um modo. A gente já falou na live de segunda-feira, negócio, desintoxicar de celular. Você está intoxicado por celular, o que você está fazendo? Você está dando estímulos para o teu cérebro para ficar ali, meu irmão. Você está ali, está tendo conforto, está tendo prazer imediato, está acontecendo nada, você não está morrendo. O dia passou e você sobreviveu, meu irmão. O dia passou e você sobreviveu sem incômodo.
que acontece? Vamos lá, imagina que eu sou um animal. Eu falei, caralho, esse é o melhor lugar para ficar. Cara, não tem nada acontecendo, não tem uma ameaça, não tem um desconforto. Eu não passei um dia, do ponto de vista biológico, mal. Foi o melhor dia da minha vida, do ponto de vista de ameaça. De você não teve nem perto de morrer, entre aspas, né? Percebido pelo teu cérebro. Você tá nutrido, você tá com a tua caminha, perfeito? Porra, é aqui que eu vou ficar, meu irmão. Tá maluco? O teu cérebro primitivo, ele só quer fazer com que você sobreviva. Ele acha que você é um animal, é só isso, entendeu? Você tem que sobreviver até uma idade reprodutiva, se multiplicar e fazer com que os teus genes ou que a espécie permaneçam na face da Terra. É só isso que o teu cérebro primitivo quer, perfeito? Então, se você sobrevive, você tem mais chance de chegar na vida reprodutiva ativa e mais chance de conseguir encontrar uma fêmea, acasalar e pronto, dar sequência ao destino da espécie. Isso é o que o teu cérebro primitivo quer, é só isso. Porra, olha pra uma vida dessa e fala assim, caralho, essa vida é uma merda. Um ser humano vai dizer, essa vida é uma merda. No entanto, um boi, uma vaca, um cachorro selvagem, é só isso mesmo que eles querem, entendeu? Reproduziu, meu irmão, botou bichinho, o bichinho chegou na idade madura, pode morrer. Os bichos primitivos funcionam assim, né? Os bichos selvagens funcionam assim. Claro, a gente domestica os bichos, aí começa a botar, aí pronto, eles viram uma outra coisa. Agora, do ponto de vista da natureza, é só isso que animal faz. Você vai se tornando um animal, se você vai fazendo isso também, ok? Então, uma das formas é educar o seu cérebro. O seu cérebro ele vai ser educado na base do desconforto que você se põe, perfeito? Você põe esse desconforto ali intencionalmente, vamos falar assim, numa base constante e diária. Quando você começa a colocar o desconforto na tua vida numa base constante e diária, você começa, curiosamente, a se tornar um ser humano. Você começa a conseguir fazer escolhas que vão construindo uma escada para que você alcance aqueles objetivos que você determinou antes, né? Qualificando quais são os valores e quais são as conquistas que você deseja. Conquista de tipo física, conquista de tipo afetiva, conquista de tipo espiritual, conquista de tipo social, as que sejam. Perfeito? Essa é, no final das contas, a única coisa que vai fazer com que você consiga vencer a procrastinação, que, se não for vencida, vai te aproximar da vida de um animal. É isso que você vai acabar se tornando no final da tua jornada sobre a Terra. Perfeito? Então fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.